Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer essa questão, nós vamos resolvê-la. Qual a porcentagem ali da velocidade do som, que é a velocidade da tosse de uma pessoa. Então, essa questão é muito boa e eu resolvi trazer para vocês. Me acompanhe aí na sua tela a questão. Quando tossimos, o ar é expelido em alta velocidade pela traqueia e brônquios superiores e remove o excesso de muco que está prejudicando a respiração. Essa velocidade é produzida da seguinte forma: depois que inspiramos uma grande quantidade de ar, a glote, a abertura estreita da laringe, se fecha e os pulmões se contraem, aumentando a pressão do ar. A traqueia e os brônquios superiores se estreitam e a glote se abre bruscamente, deixando escapar o ar. Então veja só, meus heróis, essa parte mais uma parte biológica e como é que é feito, como é que se dá aí a tosse na parte biológica. Suponha que durante a expulsão a vazão seja de 7 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo. Que múltiplo da velocidade do som, sendo a velocidade do som 343 metros por segundo, é a velocidade do ar na traqueia se o diâmetro da traqueia, na letra A, permanece com o valor normal de 14 milímetros e na letra B diminui para 5,2 milímetros. Então, meus heróis, nessa questão, o que a gente está esperando? A gente está esperando que aconteça o seguinte: de acordo com essa figura que vocês estão vendo aí é um esquema de um duto, onde na nossa esquerda tem uma área 1, essa área é uma área em comparação com a outra, com a área 2, é uma área bem maior, tem um diâmetro maior aí, e escoa líquido, um fluido nesse duto, passando primeiramente na área 1, tendo uma velocidade 1, esse fluido tem uma velocidade 1. E na área 2, o diâmetro diminuiu, e então tem essa velocidade 2. De acordo com a equação da continuidade, essa área 1 multiplicado pela velocidade 1 vai ser igual à área 2 multiplicado pela velocidade 2. Essa daqui é a equação da continuidade. Esta é a equação da continuidade. Então, isso daqui funciona quando você tem uma mangueira, abre a torneira e deixa escoar a água ali na mangueira. Então, quando você coloca o dedo na ponta ali da mangueira, você vê que a velocidade ali da água se torna bem maior. Então, quando diminui o diâmetro, né, diminui o diâmetro, diminui a área ali do fluido, do fluxo, e então a velocidade aumenta. E é justamente isso que a gente vê nessa equação aqui. E é justamente isso que vai acontecer na traqueia. Ele quer qual é essa porcentagem aí, que múltiplo da velocidade do som quer quando o diâmetro da traqueia permanece normal, ou seja, 14 milímetros, e qual a velocidade ali do ar, né, na traqueia, quando essa traqueia, na hora de tossir, ela diminui, a traqueia diminui de diâmetro. Então bora calcular essa velocidade aí do diâmetro da traqueia com o diâmetro normal. Então, sabendo que a vazão volumétrica a gente simboliza por QV vai ser a área 1 multiplicado pela velocidade 1, vamos só fazer alguns ajustes matemáticos. Como assim? Vou colocar aqui do lado que essa área aí é uma área do círculo. Como a gente está considerando a traqueia como um cilindro, então vamos considerar que a área ali, a área da base, seja um círculo, e a área do círculo é πr². Sabendo também que o raio é a metade de um diâmetro, ok? Então vamos fazer mais um ajuste aqui, colocando esse raio aqui
Na verdade vou colocar um R maiúsculo, só para ficar padrão, só para padronizar. Então, sabendo que o raio é ao quadrado, então todo esse termo aqui vai ao quadrado. Ou seja, essa área será π d quadrado sobre 4. Então, guarda essa informação aqui. Voltando para cá, vamos fazer um ajuste. Como nós queremos a velocidade, então eu vou isolar. Fazendo o isolamento desse termo aqui, então esse A1, ele que está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, fica sozinho o V1 e a vazão volumétrica fica aqui dividido pela área 1. Sabendo que essa área 1 é justamente essa área que a gente colocou aqui, ou seja, π d quadrado sobre 4. O que faz aqui, meus heróis? Conserva esse primeiro termo e multiplica por esse segundo, só que invertido. Se está π d quadrado sobre 4, então aqui fica 4 sobre π d quadrado. Agora, eu só vou repetir aqui os valores para ficar facinho para você. Vamos agora substituir os valores. Ele deu essa vazão. Essa vazão foi de 7 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo. O π vale aquela constante, 3,14, 15, etc. E esse diâmetro só tem um porém aí. Eu vou colocar esse porém bem aqui. Ele deu 14 milímetros de diâmetro. Então, eu vou, como está tudo em metro aqui no sistema internacional, tá tudo, a vazão está dando em metro cúbico, então eu vou transformar esse 14 milímetros em metro. Isso daí dá 14 vezes 10 na menos 3 metros, já convertendo. Então o diâmetro será 14 vezes 10 na menos 3 metros. Esse valor é o valor do diâmetro, esse valor bem aqui. Então vamos lá, a vazão 7 vezes 10 na menos 3 vezes 4. Embaixo fica o π, o diâmetro ao quadrado, 14 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Aqui, meus heróis, eu dei uma adiantada para vocês. Eu só melhorei o que estava aqui, coloquei para cá. Sendo que todo esse termo está ao quadrado, então eu posso dizer que o 14 é elevado ao quadrado e o 10 na menos 3 é elevado ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui. O 14 ao quadrado e o 10 na menos 3 ao quadrado. Fazendo os cálculos, eu não vou resolver primeiro o 14 ao quadrado. Por quê? Porque o 14 ao quadrado é a mesma coisa que escrever 14 vezes 14. Então eu vou só observar aqui. 14 ao quadrado é a mesma coisa que 14 vezes 14. Esse 14 ele pode ser simplificado com esse 7. Então aqui dá 2. Esse 4 ele pode ser simplificado com esse 2. Então fica 4 dividido por 2 dá 2 bem aqui. A mesma coisa eu vou escrever aqui no 10 na menos 3 ao quadrado, que dá na menos 6. Então 10 menos 3 ao quadrado multiplica esse com esse, que dá menos 6. Menos 6 simplificado com menos 3, então dá menos 3 aqui embaixo. Então é como se fosse 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3 e cancelasse esse 10 na menos 3 com o 10 na menos 3 daqui, sobrando apenas o 10 na menos 3 aqui embaixo. Aqui eu dei uma melhorada. Então aqui em cima no numerador só ficou o 2 e aqui embaixo só ficou o π, ficou o 14 e ficou o 10 na menos 3. Aqui também eu posso simplificar esse 2 com esse 14, aqui embaixo fica 7. Esse 10 na menos 3 eu posso transpor ele aqui, ele está no denominador, posso transpor ele aqui para o numerador. Quando eu faço isso, ele se transforma em 10 na terceira. Esse sinal aqui do expoente troca, ao invés de ser menos 3, aqui fica 3.
Então aqui fica 1000 sobre 7 vezes π. Fazendo esses cálculos aqui, que ficou bem melhor do que esse grandão aqui, só simplificando, então esse valor dá aproximadamente 45. Então essa velocidade de entrada é aproximadamente 45 metros por segundo. Mas é isso que ele quer? Não. Ele quer saber que múltiplo da velocidade do som. Qual é a velocidade do som que ele deu? Para mim saber qual é essa relação entre essa velocidade aqui do diâmetro da traqueia de 14 milímetros com a velocidade do som, basta fazer essa relação, V1 sobre velocidade do som. Como a velocidade 1 é 45 e a velocidade do som 343, isso daqui dá aproximadamente 0,13. Multiplicando por 100, isso dá 13%. Isso daqui, essa velocidade aqui do ar que sai aqui na traqueia, quando ela está normal, é 13% da velocidade do som. Na letra B, ele quer saber qual é a velocidade do ar quando a traqueia diminui. Lembra? Quando você coloca o dedo lá, diminui a área. E aqui ele quer saber quando a traqueia diminui na hora que a pessoa tosse. Então a traqueia vai diminuir o diâmetro. Então, qual é essa velocidade do ar quando isso acontece? É justamente isso que ele quer na letra B. Ao invés de eu fazer toda aquela equação, a parte principal, eu já vou pular para essa equação aqui. Nós já sabemos como chegar nela. Então, para aproveitar, eu só vou utilizar ela. Então eu vou escrever aqui já fazendo as adaptações. Nesse caso aqui é um V2, a vazão, vezes 4, π, diâmetro quadrado. Feito isso, vamos substituir os valores. A vazão é a mesma, 7 vezes 10 a menos 3, vezes 4, π. O diâmetro é 5,2 milímetros. Isso é a mesma coisa que escrever 5,2 vezes 10 na menos 3 metros. E é justamente isso que eu vou colocar aqui embaixo. Isso tudo ao quadrado. Fazendo todos esses cálculos aqui, eu já calculei. Isso vai dar aproximadamente 330 metros por segundo. Como é fabuloso essa porcentagem, como é que a gente faz? Semelhante ao que a gente fez aqui, só que agora é um V2 sobre VS. Isso vai ser 330 dividido pela velocidade do som 343. Isso daqui dá aproximadamente 0,96. Em porcentagem, 96%. Essa é na velocidade do ar quando a pessoa tosse. É 96% a velocidade do som, da velocidade do som. Então é muito rápido. Valeu, meus heróis. Até a próxima.